Animal set. All Então, right. gente, é só para informar que o Gustavo, ele não se importa que a gente faça as perguntas enquanto ele estiver falando, a gente só põe a mãozinha ali, e aí quando der uma chance, o Gustavo, primeiro que o Gustavo vai ver a mãozinha e eu vou tentar olhar as mãozinhas que apareceram primeiro para a gente poder ser justos, né? Quem fala primeiro. Se vocês se sentirem Entendi. mais à vontade também, vocês podem colocar as perguntas no chat, e aí entre mim, a Pam e o Gustavo, a gente vai fazer tudo o que a gente pode para responder. Alessandra, se você tiver alguma pergunta ou se você quiser ajudar nessa, já que assim, seu convidado, fique à vontade. A gente faz entre nós aqui, a Priscila está aqui também. Acho que todo mundo junto a gente vai fazer o possível para todo mundo não sair sem ter sua pergunta respondida. Legal. Pode ir Muito então, bom, Gustavo. Márcia. Obrigada. Tradução perfeita. Muito boa essa tradução. E muito obrigado também, Alessandra, pelo convite, por ter acreditado que eu posso vir aqui ajudar. And thank you so much, Pam, for the opportunity once again. E, pessoal, eu estava no começo falando um pouco sobre a minha história, como eu cheguei aqui nos anos 2000. E eu vim para cá, minha mãe solteira, minha mãe veio primeiro, né? Depois ela me trouxe. Ela chegou aqui em 1998 e eu cheguei aqui nos anos 2000. E uma coisa que eu gosto de falar é que a vida do imigrante é bem difícil e a vida do filho do imigrante é mais difícil ainda, porque a gente está lidando com as mesmas dificuldades de cultura nova e também está tendo que lidar com os nossos pais, tendo que aprender tudo novamente e às vezes chega a não aprender, porque é muita coisa que vai se envolvendo depois que a gente chega aqui, né? Aí tem os problemas do Brasil, aí tem os problemas dos Estados Unidos, e isso só vai aumentando, aumentando, e a gente fica um pouco sobrecarregado. Mas o meu objetivo aqui é tirar um pouco desse peso. Igual a Márcia falou, igual a Pam falou, que o sistema é único. E a única coisa que vai mudar no sistema é se você vai querer falar qual é a dificuldade do seu filho, qual é a razão dele de ser do jeito que ele é. Essa é a única coisa que vai mudar na hora da aplicação da faculdade, é se você vai querer contar ou não isso na redação. E eu vou falar um pouco sobre como o sistema do high school funciona em si, e também eu quero falar um pouco sobre a aplicação da faculdade, porque ela é feita em um site, onde você pode entrar dentro desse site e ir praticando, vamos dizer, ele começou a faculdade, ele começou o ensino médio, você já pode entrar lá dentro e começar a preencher as informações que precisa, para quando chegar a data certa de enviar, já está tudo completo, tem tudo que você precisa lá dentro e é só enviar para a faculdade, porque é o mesmo sistema e não muda muito. Então, o high school, ele é um sistema americano que é feito de 4 anos. No Brasil, a gente tem 3 anos de ensino médio e aqui nos Estados Unidos são 4. E cada ano eles dão um nome para o aluno. Então, muitas das vezes, quando você vai conversar com um counselor, ele vai falar esses nomes, porque a gente precisa também estar conversando com o student counselor, que vai ajudar mais ainda os nossos filhos a entrarem na faculdade. Eu tô com a filha minha também, eu morei aqui, então, eu morei aqui nos Estados Unidos e acabei voltando para o Brasil. E eu tenho uma filha no Brasil e ela vai vir morar comigo o próximo ano. Então eu vou ter que passar por esse sistema também com ela, igual todo mundo. E a minha ideia de criar o, o meu Instagram, né, que é o Pace English, é porque eu me tornei professor quando eu cheguei no Brasil. Eu cheguei no Brasil, eu tinha 18 anos e eu me tornei professor de inglês. E sempre fui professor. Trabalhei naquelas escolas mais antigas, que é a Skill, CCAA, Cultura Inglesa. É, e um dos meus últimos trabalhos foi no Way American School, onde eu trabalhava para o Colégio Marista. Então,
Aí depois disso daí eu comecei a minha própria empresa, que eu tive meus alunos particulares e tudo mais. E aí foi quando eu voltei para os Estados Unidos. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não tinha ninguém falando, porque o que a gente vê na internet é mais consome, 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 consome. Isso custa tanto, aquilo custa tanto, e não vai agregar a gente em muita coisa, porque o que vai mudar a nossa vida serão os nossos filhos, serão o que os nossos filhos vão seguir durante o high school, que são esses 4 anos, e são os 4 anos bem contados, não tem como voltar no tempo. Então tem que fazer tudo certinho. E os pais americanos, eles passaram pelo sistema, então eles conhecem muito bem cada etapa e o que precisa ser feito. E é isso, e é esse o meu objetivo, é mostrar cada etapa e como é o sistema aqui nos Estados Unidos. Então são 4 anos de high school. O primeiro ano é o freshman year, a gente precisa saber o nome de cada ano, como que eles vão chamar o seu filho, né? Eles vão chamar ele de freshman. Ah, he is a freshman. Ou então ele vai chamar de sophomore, quando estiver no 10º ano. Junior, quando estiver no 11º. Senior, quando estiver no último ano, né? Então, esses nomes a gente precisa saber porque é assim que eles vão chamar o seu filho. Eles nunca vão falar, ah, ele tá no 10º ano, né? Eles vão falar, não, ele é um junior, ele é um sophomore. Então, esses 4 nomes de cada ano é bem importante para a gente saber. E o próximo passo, depois dos nomes de cada série, vamos colocar assim, é o GPA, que são as notas. E o GPA, ele vai se acumulando. Ele recebe um GPA de um semestre e recebe o GPA do outro semestre, e esses GPA é a soma do GPA do ano. Aí depois, no próximo semestre, ele recebe outro GPA e vai somando com os dois do sophomore year, que é do primeiro ano. Sorry, do freshman year, que é do primeiro ano. Então esses GPAs, eles vão somando. E o GPA, depende da nota. Por exemplo, se o aluno ele tiver notas A, ele vai ter um GPA, se ele tiver todas as notas A, ele vai ter um GPA de 4. Então, o high school, ele varia muito, né? Então, aqui na Flórida, o high school é diferente do high school aí de Framingham. Pode ser que o GPA aí vai até 5. Tem algumas escolas que vão até 6. Eu já ouvi falar. Gustavo, desculpa te interromper, Uhum. mas explica o que é o GPA. O GPA A é o sigla Grade Point significa o quê? Average, que chama. Ele chama de Repete. grade, é a soma das notas, né? A média geral das notas, vamos colocar assim. Uhum. E a faculdade que você vai olhar, por exemplo, eu quero que meu filho estude. Você vai estar pesquisando durante o high school dele, você vai estar pesquisando várias faculdades. Você pode ter 10 faculdades que você pode aplicar de uma vez. E eu sugiro pelo menos 10 ou então 5 no máximo, porque ele vai passar em uma, é certeza que ele vai passar. Então, ele passando nessa faculdade, você consegue ingressar ele na faculdade, mas cada faculdade tem um GPA, que é o GPA necessário para entrar nela. Vamos dizer, meu filho terminou o high school com um GPA de 3. Aí você vai ver as faculdades que aceitam o aluno que tem um GPA 3. Aí, meu filho terminou com um GPA de 2,5. Então você vai pesquisar ali da sua lista de faculdades quais faculdades aceitam um aluno que tem um GPA de 2,5. Certinho? Então é assim que funciona. E o GPA é a soma, e vai somando. Ele teve o freshman year dele, ele teve um GPA de 3,5. No próximo ano, ele teve um GPA de 3,0. Então, ele soma o 3,5 mais o 3,0 dá 3,1. Ok? É assim que vai. Aí,
Ah, esse ano eu tive um GPA de 3.0, então no próximo ano eu preciso elevar esse GPA, ok? E são chamado Progress Report. Você recebe o Report Card depois de cada semestre e você tem um Progress Report que é cada trimestre, que mostra ali como que está indo o aluno e você pode ver as notas dele no Progress Report e dar uma melhorada ali antes de terminar o semestre, tá, pessoal? Então, existem esses dois boletins. Então, tem o Progress Report e tem o Report Card. E o GPA é a soma. Então, esses números, eles vão se somando. Perla, pode fazer a pergunta. Não sei se MCAS, isso não interfere com high school, não? O que que MCAS interfere nisso tudo? O MCAS, Isso. isso aparece aonde? Se eu não me engano, começa a partir da terceira série. Aí é aí que eu não sei. Meu menino ainda é pequeno, ainda tá no Ah, first tá. grade ainda. Mas tem. Eu não sei exatamente qual a área que o resultado do MQS vai fazer diferença, né, na vida do estudante. Bom, o MCAS, eu não sei se tem em todos os estados, eu sei que tem no estado de Massachusetts. Isso é do Departamento de Educação. É só para ter certeza que a criança se gradua e ele tem que ter uma pontuação. Mas não é igual ao GPA e você não carrega para a universidade, nada disso. O MCAS, quando você passou o MCAS, você para de fazer. Por exemplo, as minhas duas filhas, Ok. elas passaram no MCAS no começo do high school. Depois elas não precisaram fazer mais. Ah, ok. Seria tipo um SAT? Aqui tem o É, FCAT também. seria um SAT, mas é determinado pelo Departamento de Educação. Ah, ok. Então, a criança tem que passar para poder se graduar. Algumas escolas permitem que a criança, se ela não passou no MCAS, que ela gradue e continue fazendo o MCAS até ela passar. Ok. Estão mudando as leis agora e eu não tenho certeza, eu acho que o MCAS não vai segurar ninguém mais, mas até um ano passado. É isso. Você Ah, entendi. tinha uma pontuação determinada e se você atinge essa pontuação mínima, você não precisa fazer de novo. É como se você pudesse é, a sua forma de mostrar o seu conhecimento, o que é diferente do GPA, né? Uhum. O O MCAS GPA é dentro do high school mesmo. começa no elementary school e vai até o high school. Se você não passou no elementary school, no middle school, tudo bem, não é um big Ah, deal. tá. Você Mas continua quando fazendo. Então seria igual o FCAT aqui da Flórida. é, Eu tive o FCAT aqui. provavelmente. Aí tinha que passar nele. Aí depois você ainda tinha que fazer o SAT. Enfim. Isso daí é do Departamento de Educação, Ok. né? É um requerimento do Departamento de Educação. E não é quer dizer, tem a ver com o GPA porque significa que você estuda, mas não é uma média. É um número que, não sei se acho que, dependendo da matéria, é um valor, sei lá, 450 pontos. E se você fizer os 450 pontos, quando você chega no high school, você não precisa fazer mais. Uma vez que você fez. No primeiro ano, aí você já passou, você não precisa fazer mais. Ok. Então o GPA, pessoal, voltando, é a média das notas. E ele pode ser calculado de duas formas. Ele é calculado semestral, é a média das suas notas em um único semestre, e também o GPA, ele é o GPA acumulado, que seria dos anos, ok? Seria a média de todos os semestres juntos, o GPA calculado. Então, existe o GPA semestral, mostra o desempenho em cada semestre. E tem o GPA acumulado, que mostra o GPA, o desempenho geral dos anos. Então, no seu boletim, você vai ter o GPA acumulado e o GPA do desempenho semestral. Fica de olho nisso, tá bom? E as matérias mais difíceis, igual Honors, matérias mais difíceis, igual AP,
E chegando no high school, você vai ter quatro matérias que são as chamadas as core classes. E você vai ter outras três matérias que o seu filho pode escolher, que são fotografia, teatro, coral, tênis, vôlei. São matérias que ele pode, eu acho que vocês vão ajudar eles, né, a escolherem. Então, são três, quatro matérias essenciais, que é o inglês, estudos sociais, que vem história, história do mundo, matemática e ciências, tá? Aí tem ciências e tem física, e são essas quatro matérias, eles vão fazer isso durante os quatro anos do high school. Essas quatro matérias, e ele pode ir trocando as outras matérias. Eu fiz, por exemplo, o meu high school, eu fiz 4 anos de produção de TV. Então, no meu último ano do high school, eu estava fazendo lives para a escola inteira. Então, a gente fazia uma live meio que de um jornal para a escola inteira. Então, se ele gostar de uma matéria, ele fica nela até terminar o high school. Agora, o que acontece? A gente acaba escolhendo essas matérias que são extra, a gente acaba escolhendo coisas que a gente não gosta no começo. Ou então coisa, eu estava até conversando com a com a menina no meu Instagram, ela me chamou, falou: "Pô, minha filha tá muito desanimada, eu não sei o que tá acontecendo". Então, essas matérias, ela pode ter escolhido errado e não está gostando dessas matérias extra, porque elas devem ser divertidas, elas devem ser interessantes, e o aluno tem que estar ali bem engajado nessas matérias para ele conseguir fazer as core classes, que são essenciais, e também ter essa matéria onde ele pode estar aprendendo algo que chama realmente a atenção dele. Então, nisso daí, vocês como mães, na hora de entrar no high school, para os filhos de vocês aproveitarem mais ainda o high school, fica de olho nessas aulas aí que ele pode escolher e veja o que tem na escola. Porque muitas dessas aulas assim, por exemplo, tinha até de enfermagem, que aí o aluno já terminava o high school com créditos para se tornar enfermeiro ou enfermeira, ou algo desse tipo, assim, ou a criança mexe com robótica. Você tem que realmente pesquisar o que vai ter no high school para você conseguir encaixar o seu filho nessas matérias extras. E falar com ele, né? Porque eu não tive ninguém para me falar, e eu acabei, no meu primeiro ano, eu escolhi coral. Falei, vou escolher aqui os mais fáceis que tem. Eu escolhi coral, aí eu tinha que ficar cantando, eu tinha que cantar. E aí acabei gostando, fiz mais um outro ano, porque era bem divertido. Acabei gostando, mas depois eu falei, pô, será se é isso que eu realmente quero e tudo mais? E aí eu fui para fotografia, e fotografia você entra no quarto escuro e mexe com os filmes e tem a câmera. Aí produção de TV também, eles te dão a câmera para você levar para casa e gravar as coisas. Hoje em dia deve ter muito mais matérias diferentes nesse aspecto aí. E pessoal, então beleza. Então a gente tem o GPA, que é o mais importante, tá? Então a gente sempre vai ficar de olho ali no inglês, na matemática, na ciências e no social studies, para a gente poder sempre estar melhorando. Falar, ó, isso aqui está um pouco baixo, a gente precisa melhorar aqui para aumentar o GPA antes de terminar o ano. E depois, terminando cada semestre também, tem provas. Então, sempre montar alguma rotina de estudo em casa para essas provas, tá? Tem essas provas aí todo final de semestre, então tem que ter uma rotina de provas. Agora, pessoal, os eventos escolares, que é a cultura do high school. Então, tem uma festa chamada de homecoming, que é um evento tradicional na escola, que serão as memórias que ele vai ter do high school. Então, esse evento é feito pro futebol americano,
Então tem o primeiro, não sei se eu me engano, se é o primeiro jogo de futebol americano, eles pegam e fazem esse evento de homecoming. Então o pessoal se veste com terno e gravata e vão para uma festa na escola. Eles geralmente convidam uma pessoa para ir junto com eles. Então tem todo esse aspecto. Poxa, o meu filho não teve ninguém para convidar. Ou então tem que saber lidar com tudo isso e como que vai ser ali o approach para esses momentos assim que realmente marca a vida do aluno, mas ele faz mais sentido ali nos 2 últimos anos do high school, tá? Então, nos 2 primeiros anos, eu acho que os alunos geralmente nem vão nessas festas assim, mas os 2 últimos anos é bem importante ele participar do homecoming, ele ter uma pessoa para ele convidar e compartilhar esse momento que é bem legal. E também tem o prom, que é o baile, né? Aquele baile dos filmes que a gente sempre vê. Então são essas duas festas, homecoming, que é uma versão menor do prom, mas é importante igual. Mas o prom do último ano é o mais importante, que é o do senior year. Então, o prom ali do junior, acho que o pessoal do sophomore e do freshman year, eu não fui no prom desses 2 anos, mas do meu junior e do meu senior year eu fui no prom. Então, é um evento bem legal que a galera se conecta muito, os amigos, e isso é bem importante para a vida do aluno. Tem os pep rallies, que são eventos para animar os estudantes depois de jogos importantes, e tem o senior trip, que eles fazem para eles fazem ali entre amigos, eles combinam essas viagens, e eles vão juntos. Agora os esportes, pessoal, são os esportes nos Estados Unidos são divididos por estações e muitos são parte da cultura da escola. Os mais comuns que acontecem no outono é o futebol americano, o vôlei feminino, cross country, que é quando eles estão correndo, chama de cross country, e futebol masculino, ok? Que seria o soccer. No inverno tem basquete, então é bem legal. Por exemplo, hoje vai ter um jogo de basquete. Você ir lá assistir o jogo de basquete com seu filho. Vai ter um jogo de futebol americano. Você ir lá assistir, se ele não estiver no time, você ir lá e assistir o jogo e participar. Então no inverno tem o basquete, luta livre, que eles chamam de wrestling e natação. Na primavera tem que é o spring, tem o beisebol, softball. O softball eles jogam com a mão assim, ó, por debaixo. São para as meninas. O softball, atletismo, futebol feminino, que é o soccer, e lançamento de disco e dardo. Ok? Sempre ficar de olho, ver quais desses esportes aí encaixam nas condições do seu filho, ver se ele consegue participar e tenta colocar ele no tryouts, para ele tentar, certinho? Então, as matérias, pessoal, o English, Math e o English são 4 anos de inglês. Eles chamam de English 1, English 2, English 3, English 4. Ok? Matemática, Algebra, Geometry, Algebra 2, Pre-Calculus e tem o Calculus. Se eu não me engano, esse Pre-Calculus aí já serve para faculdade, são créditos extra. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode. Acho que alguém escreveu aqui. E ciências? Ciências é biologia, química e física. Social Studies é US History, World History, Government e Economics. Essas são as matérias de Social Studies. E o Physical Education. Eles precisam fazer 1 a 2 anos de Physical Education, que é o PE. Tá? Para graduar o high school tem que ter o Physical Education. Alguém levantou a mãozinha? Andréia, pode fazer a pergunta?
Eu tenho uma dúvida. Minha filha tem 13 anos, no ano que vem ela está indo para high school. Ok. E aqui em Massachusetts, não sei se na Flórida é igual, mas eu tenho recebido muitos convites porque tem uma high school aqui, high school vocational, né, que é o técnico. E eu não entendo bem qual a diferença. É como se fosse uma escola técnica no Escola Brasil. técnica. Ela já vai, ela vai para essa high school, ela já termina o high school formada, para já pronta para trabalhar. Ah, tá. E é como se no Brasil ela fizesse o secundário, só o secundário, né? Que ela ia ter uma base maior para ir para a faculdade, vamos dizer assim. É, a escola técnica tem os high schools. As escolas técnicas é feita para, eu acredito, você tem que ver, tem que olhar Para formar os em qual rumo, né, profissionais, que né? eles vão. A cada escola técnica é um rumo diferente, vamos dizer, que seja para ser enfermeira, ou então para carpinteiro, ou então eletricista, plumber. O aluno já sai dali já ganhando $30 por hora, né? Eu sei que aqui onde eu moro, eles dão Ou então, bastante ênfase para isso. Tem muitas reuniões dando ênfase a isso, mas de repente, se a criança, não sei, depende da necessidade de cada depende da família, né? necessidade, porque o college, querendo ou não, ele é bem caro. Independente do college. Você vai gastar ali uns $20.000 por ano, né? Independente o mais baratinho. Aí os mais caros vão ali para $100.000 e tudo mais. Aí o pessoal já escolhe escola técnica porque o aluno ele já pode sair da escola, ele faz mais um ano de community college e já depois disso já vai pro trabalho, né? Aí ele já vai pro trabalho e com o trabalho ele pode pagar uma faculdade. Eu Uhum. trabalho numa escola vocacional, eu sou assistente social numa escola vocacional. É uma high school, seu filho sai com o diploma do high school do mesmo jeito, e aí Ok. tem os cursos como o Gustavo falou, né? E quando você sai, alguns você ainda precisa ir e estudar, fazer por exemplo, elétrica, você tem que fazer ainda o curso de elétrica fora, mas as horas que você usou, que você trabalhou enquanto você estava no high school, conta também. E você sai com o técnico, né? De HVAC, que seja ah, ar-condicionado, mas você ainda tem que ir na escola e o curso profissionalizante e fazer a prova para ver se você passa. Alguns deles, por exemplo, se você fizer Health Careers, você já sai não como enfermeira, mas você sai como CNA, né, para cuidar das pessoas. E aí você pode ir para um community college e fazer 1 ou 2 anos, que aí você sai, você é o LPN. Mas para fazer uma história longa, curta, é high school, como a high school regular da sua cidade. Normalmente é distrito. Então, por exemplo, a Kifitech aqui de Framingham atende vários towns, várias cidades em volta. Né? A Assabet de Marlborough atende várias cidades em volta. Então, não tem várias, é regional. Pelo menos aqui em Massachusetts. Ah, tá. Para mim aqui seria a Sabet, para minha filha. Mas assim, Então, minha dúvida é assim, ela fazendo um curso profissionalizante, a base dela para ir para um college vai ser menor, né? Porque está focada mais no profissional. Né? sim e não. Você pode fazer a aplicação será a mesma. Se ela tiver com GPA bom, você faz a aplicação do mesmo jeito. Mas ela já termina, por exemplo, o high school com essas horas de alguma profissão.
E ela já pode sair e trabalhar e continuar fazendo essas horas. Por exemplo, para você se tornar um plumber profissional, você precisa de 4 anos de experiência, ou então de alguns anos de escola, não sei quanto tempo de escola, mas isso funciona para todos os outros cursos técnicos também. Então ela já, por exemplo, ela já sai do curso da high school com curso técnico, podendo seguir uma profissão, e também vocês podem aplicar para a faculdade do mesmo jeito. Ok. Filha fez colegial técnico e ela está na faculdade, ela é sophomore, e a minha, elas fizeram a Kiftec. A minha mais nova está se formando agora e está indo para a faculdade também. Já aplicou, agora está esperando ver se vai para quais ela vai ser aceita. Então é possível, sim, é Uhum. possível. E é uma boa, né? Tipo, se não der certo um, já tem um outro ali já. Então, da mesma forma, pode ir preparando. Então, o que importa, continuando, GPA, os eventos, as matérias, chamado de core classes, e as eletivas, que são as 3 aulas extras ali que ele escolhe para o semestre. Então, se eu não me engano, ele tem 7 aulas por dia, geralmente, o aluno no ensino médio. E são essas 4 aulas e essas 3 aulas, todos os dias. Aí vai variando, né? Porque eu não sei como funciona, mas ele vai variando, mas são em torno de 7 aulas por dia. Se eu não tiver errado. E essas aulas essas são chamadas de electives. Electives. Então são artes, música, teatro, pintura. Tecnologia, programação, design gráfico. E é claro que tem o CTE, que é o Career Technician Education, que ele pode escolher para essas aulas que chamam de electives, carpintaria, culinária, mecânica, enfermagem. Então tem várias coisas. Só você pesquisar e você vai encontrar o que a escola oferece e você vai lá e matricula o seu filho. Então, línguas estrangeiras, espanhol, francês, alemão, mandarim, ok? Então, saindo disso, a gente vai para os créditos, certo? Porque cada matéria, então, no final, o aluno ele precisa, então cada matéria, ele ele ganha meio crédito, tá? Então, por exemplo, o semestre English One, ele ganhou 0,5 de crédito. Aí, próximo semestre, ele ganhou mais 0,5, ele concluiu um One Credit. Então, no final, ele precisa de 24 créditos para formar, certinho? Isso vai depender também, isso o seu Student Counselor vai te falar. Então, se você tiver alguma preocupação no final do high school, você vai verificar os créditos. Quantos créditos o seu filho tem? Então, geralmente, ele precisa de 24 créditos para se formar, e 4 créditos de inglês são essenciais, 3 créditos de matemática, essenciais, 3 créditos de social studies e 3 créditos de ciências. São essenciais. E, é claro, o ano de PE, que é o One Credit de Physical Education, aí vai somando. Aí o importante é ter 24 créditos para ele poder se formar, né? Pegar o diploma que chama. Então vamos lá, pessoal. Agora, a gente precisa ficar ligado, a gente precisa ficar atento quando o semestre começa. Então, o primeiro semestre é agosto até dezembro. Esse é o primeiro semestre. E o segundo semestre janeiro a junho, quando termina um ano. Bem diferente do Brasil, né? O Brasil, se não me engano, é o ano inteiro, e aqui começa em agosto
Termina em dezembro, eles vão estar fazendo provas agora, chegando nesse mês. Segundo semestre, janeiro e junho. Então, você vai ter que fazer. Não é que você tem que fazer, mas vai ajudar muito você ir lá e conversar com o counselor cada semestre. Porque o counselor, ele vai te contar como tá indo o seu filho, sua filha. Ele vai te falar certinho e ele vai acompanhar ele durante todos os 4 anos do high school, vai ser o mesmo counselor. Ou então, se alguma coisa acontecer com ela, se ela for demitida, né, eles vão te falar quem é o seu counselor. E você marca eles com um e-mail, ou então você visita lá na escola e fala com a secretária do counselor, e ele vai te marcar um horário, e você precisa fazer essa uma reunião por semestre, tá bom, pessoal? Bem importante, porque o counselor, o nome já fala, né? Ele é o orientador, e ele vai te falar, pô, tá precisando trabalhar nisso. Igual uma criança, isso daqui eu tô falando do que eu ensino pro pessoal. Uma criança, todas as crianças, tá? Isso aqui é para todas as crianças, independente de qualquer questão, isso aqui é para todas as crianças e funciona igual para todo mundo. Sim, Alessandra? Gustavo, no começo você falou que os pais brasileiros sofrem, os filhos dos imigrantes, do brasileiro, dos imigrantes sofrem e os filhos dos imigrantes sofrem também, né? Mas Isso. nós, pais de filhos com necessidade especial, sofremos o dobro, porque muitos deles não têm as suas escolhas próprias. Então, a gente tem que fazer tudo isso aí que você está falando para eles, na maioria das vezes. E muitas coisas que você está falando aqui, para gente, para quem já tem filho na high school, está entendendo bem, está assimilando e está conseguindo, né, até dar uma melhorada nos pensamentos. Agora, muitos aqui têm filhos ainda na middle school, que ainda A não middle school foram. por exemplo, é um nível, é bem semelhante, mas é só um nível abaixo. É bem Sim, igualzinho. aí o que eu quero dizer por exemplo, quem está finalizando a oitava série e vai entrar, como o caso da filha da André, vai entrar no primeiro ano na high school. Eu Uhum, gostaria de te pedir, eu não quero te interromper seu raciocínio da onde que você já está. Eu ok. só gostaria que você desse o que esse pai tem que fazer agora para poder ir para high school? O que ele precisa? Você está falando muito sobre consular, você está falando sobre essas coisas. No middle school a gente não tem essas coisas. Tem, mas não é tão forte quanto no high school. Na high school Aham. é mais procurado, né? A criança tem o consular mesmo, ela tem várias coisas que não tem na elementary school. Então, eu gostaria que você desse para quem está entrando agora, estão achando você que, gente, o que esse cara está falando? Eu nunca ouvi essas siglas, eu nunca ouvi. Não, a Crédito, gente fica perdida GPA. mesmo. Por isso que eu estou dizendo que a gente sofre mais, porque a gente tem que entender para depois ensinar eles, né? Como vocês vão ter que pegar ele e mostrar o caminho, né, praticamente, o que eu diria para esse momento seria: vocês conhecem os filhos de vocês mais de qualquer pessoa. Vocês sabem onde eles têm mais facilidade, onde eles têm mais dificuldade. Essas 3 aulas, que são esses electives, seria aonde, ou então algum clube de boliche, porque essa fase é bem de adaptação. Ele vai estar acostumando com esse sistema. E eu até fiz uma anotação aqui e tem essa resposta aí. Ele vai estar acostumando com esse sistema. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Então, ele vai estar se adaptando. E vocês que conhecem identificar os pontos fortes, vocês vão escolher essas 3 matérias que
escolhem cada semestre. E no outro semestre eles podem trocar essas matérias. Por exemplo, não encaixou muito bem fotografia, ou então computação. Então, cada high school oferece de a minha high school tinha até fazenda, tinha um curral com vaca e boi dentro, carpintaria. Você que vai pegar ele e vai ver, ó, eu acredito que carpintaria, mecânica, ele vai estar mexendo com freio de carro, eles vão ter um carro dentro da sala de aula para eles mexer dentro do carro. Então eu acredito, porque as outras aulas não tem como escolher. E não tem como mudar esse sistema. Só essas 3 aulas extras que eles podem escolher, eu acho que seria a melhor forma de poder controlar ali alguma coisa ali dentro, né? Poder dar essa força maior pro filho de vocês. Então, identificar qual é o ponto forte e procurar atividades leves. Porque tem essas algumas atividades que são bem pesadas e criar uma organização. Eu acho que seria, eu não sei para onde responder essa pergunta se não for vocês escolherem esses electives, pesquisar, olhar ali no site da escola e ver qual os electives que eles têm para oferecer e você poder escolher esses 3 electives no primeiro semestre para o seu filho fazer. Seja qualquer matéria aí que eu mencionei, artes, música, tá? Colocar ele na banda, desde o primeiro ano, colocar ele na banda. Para ele fazer 4 anos de banda, é, eu lembro que eu tinha, vôlei, eu tinha várias aulas de vôlei, eu lembro que eu tinha um amigo que era autista, né? Vários amigos autistas nas aulas de vôlei. Todas as aulas que eu ia, tinha alguma criança autista dentro dessas aulas. E alguns deles, meio que na aula de vôlei, ficava sentado do lado, porque não queria jogar vôlei, né? Não queria praticar o esporte. Então, eu lembro muito bem de como era isso, mas é identificar o ponto forte do seu filho e os pontos fracos e você poder escolher esses electives, porque as outras matérias não tem como escolher. Alguém quer dar algum palpite? Eu mesmo queria dar o palpite. Ok? Claro, eu também. É só para dizer que, como nós temos filhos com necessidades especiais, a gente tem um programa, né, que é o IEP, que é um documento Uhum. que o pai encontra com o time da escola que vai trabalhar com essa criança para determinar o que vai ser. Então, nessa Ah, ok. reunião é que vai ser feita essas escolhas aí que você falou. Aí o pai tem que ver, né, o que realmente a criança gosta de fazer. Às vezes tem uns que gostam mais de cantar, tocar um instrumento. Então, a banda é o melhor local. Gosta muito de tecnologia, então vai ser alguma coisa voltada por TI. Então, Isso. é aí que escolhe e aí o time vai verificar e vai olhar. E tem clubes também, igual você falou do clube, tem os clubes também que ajudam muitas vezes nessas próprias classes que eles vão escolher. É só falando que para as pessoas pensar que as mães saberem que a gente escolhe essas aulas para eles na reunião de IP, Ok. para ficar determinado e escrito. Não é Então isso, seria Márcia? deixar um estudo bem certinho, deixar tudo anotado para quando você chegar na reunião você já chegar preparada e saber o que você vai escolher. E também, gente, quando você, como por exemplo, a ideia do Gustavo, que ele disse, encontra com o counselor todo semestre, né? Vê, pergunta. E eu sempre falo que a gente tem que ser tipo o chato legal, né? Então você tem que estar sempre mandando e-mail, tá sempre marcando a cada semestre, sim
tudo com educação você consegue tudo, né? E quando você desenvolve um relacionamento legal, porque se você é uma pessoa que participa da educação do seu filho e tudo mais, a escola, os profissionais da escola, eles apreciam isso. Exatamente. Então, fica mais fácil, eles mesmos, né, vão te dar ideia, sei lá, se você não tem ideia de qual elective, de acordo com o comportamento que seu filho exibe na escola, ou com as dificuldades que a criança tem na escola, às vezes você pergunta e eles falam, olha, eu acho que essa não é legal para o João, tem muita criança, é muito estímulo, não vai ser legal, mas essa aqui, de repente, é mais fácil. Então, é questão de você é, estar sempre presente, estar sempre na escola, se envolvendo para você fazer as escolhas de acordo com as necessidades do seu filho, para, como eles dizem aqui, né? Set them to success, né? Para você poder. Não adianta você colocar, por exemplo, se o seu filho tem dificuldade com barulho, você vai colocar ele na A banda, banda. não vai ser legal para ele. Ele vai ouvir o trombone na orelha dele, ele vai ficar, não, não dá para mim, e vai desregular. Então é sempre de conversar. O que você conhece do seu filho, você expor para a escola vai ouvir e vai te ajudar a escolher. E essas escolhas são muito importantes também porque entra na aplicação como extracurricular. Geralmente, crianças autistas, elas têm talentos extremos, né? Então, se você acertar em cheio, vai dar muito bom. E lembra que você nunca vai estar perturbando o seu counselor. Você sempre vai estar deixando ela feliz a cada encontro, porque é isso que eles buscam dos pais, tá? Então, você nunca vai estar perturbando o seu student counselor. E só lembrando que o counselor não procura a gente de jeito nenhum, é a gente que tem que Não, procurar eles. é. Mas você nunca vai estar perturbando ele, ou então, será que eu tô fazendo demais? Será que eu tô isso e aquilo? Será que o meu inglês não vai estar bom para isso? Eles arrumam tradutores, né? Se eu não me engano, espanhol, eles ajudam, eles vão atrás. Então pode ficar muito tranquilo nesses encontros aí. Ok. Então, final de cada semestre o aluno recebe o boletim, o GPA atualizado de cada semestre, os créditos de cada matéria são computados. Então você vai olhando ali, você vai contando os créditos, né? Você vai vendo, ele fez um semestre de inglês, 0,5 créditos. Aí você só vai acompanhando. Mas só voltando aqui nessas aulas, vale a pena, hein, dar uma pesquisada na escola para você poder escolher as matérias que faz sentido com o seu filho, porque a gente vai chegar nessa parte aí. Então, provas finais depois de cada semestre, final exams, impacta bastante o GPA, tá, pessoal? As provas. Pode trocar matéria, não se acostumou, troca a matéria depois do semestre, começa uma matéria nova. O freshman year e o sophomore year, bem para isso mesmo, para testar, tá? Pode ficar despreocupado se ele não gostar, porque vocês podem trocar. Algumas matérias são year long, então tem algumas matérias também que são do ano inteiro, tem algumas essas aulas que você escolhe também que são o ano inteiro, então só pode trocar depois do próximo ano. Então checa isso, fala, essa aqui é para o semestre ou é para o ano inteiro? Sempre checar, tá? Se não tem muita certeza, sempre perguntar ali para a pessoa que vai te auxiliar nessas escolhas. Então, o ninth grade, que é o primeiro ano, você vai acompanhar as notas, focar nas matérias principais, matemática, inglês, ciências, social studies, incentivar para clubes, incentivar para robótica, música, esportes, debate, voluntariado.
explorações profissionalizantes, tá? Tudo isso é no freshman year, opção de career, de technical education, conversar semanalmente com como estão os professores, os amigos, adaptação. Isso é tudo no primeiro semestre. No segundo semestre, revisar e ajustar metas, focar nas matérias que ele gosta ou se destaca, plano de verão, curso online, summer job, projeto voluntariado. Nas férias, as férias contam muito na aplicação, tá? Tipo, a maioria do- dos alunos do high school, eles sempre têm alguma atividade que ele tem que fazer durante as férias. Então, sempre buscar alguma atividade durante as férias para os seus filhos. Avaliação final do ano, ver onde melhorar, onde ele pode destacar, ok? Esse é o freshman year. E a gente pode falar aqui do sophomore year. No sophomore year, ele vai ter que fazer o PSAT, que já é uma prova, que vai dar uma nota, que, que é uma simulação do SAT, que chama PSAT, que é uma prova para entrar na faculdade. Então, no segundo ano do ensino médio, no sophomore year, ele vai ter que fazer essa prova. E se seu filho estiver indo muito bem em qualquer matéria, ele pode ir para honors, para AP classes, que são os Advanced Placement. Então você tem que ficar de olho. Ele está indo muito bem no inglês. O inglês é nota matemática, ele está tirando só nota A. Ele pode fazer Advanced Placement, onde ele começa a fazer umas aulas que dão mais créditos e aumenta bastante o GPA. Então, muitos desses créditos aí que ele faz nesses Advanced Placement já conta para a faculdade. Então, isso já abaixa o custo da faculdade. É, Começar no 10th grade, começar a pensar em possíveis carreiras, procurar uma atividade de verão de novo pro 10th grade. E o que os pais devem fazer no 10th grade? Conversar com o orientador sobre opções de CTE e honors. Então, o orientador vai te falar ali, ele pode fazer honors. Observar se o filho começa a mostrar interesse por certas áreas. Aí você vai incentivá-lo. Então tem que ficar de olho no que ele está ali gostando. Procurar oportunidades de estágio ou voluntariado supervisado. E esses voluntariados aí, você mesma vai fazer um spreadsheet e vai colocar lá, ele trabalhou em tal empresa com fulano, supervisando, ele trabalhou tal dia, tal hora, e você pede para a pessoa que estava supervisando ele escrever uma nota, tipo assim, no Word mesmo, no Google Docs, escrever, aí você imprime, ele pode assinar, e você vai acumulando isso, tá? Você vai acumulando esses voluntariados. E voluntariado funciona mais, por exemplo, meu amigo tem uma empresa. Então, meu filho trabalhou lá uma semana com ele. Tá? Aí o dono da empresa ele vai escrever esse, 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 esse papel para você do que ele fez e também o seu filho também deve fazer anotações do que ele aprendeu, tá? E você tem que manter isso tudo em record. Você tem que guardar todas essas atividades aí em um spreadsheet, que seria tipo um Excel, tá? Aí você vai anotando ali o dia, a pessoa que ele trabalhou, o nome da empresa, o que ele fez e qual foi a experiência dele. Toda vez que ele fizer algo do tipo, tem que ir anotando. Ok, 11th grade, esse é o ano mais importante.
aí você já vai ter uma lista de faculdades prontas. Eu estou falando tudo isso, pessoal, mas isso tudo vai resumir a um site só, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui se resume a um site. E nesse site tem tudo o que você precisa. Você vai anotando aí, porque escrever faz bem para a cabeça. Mas no site, lá vai ter todos os detalhes que você precisa. E nesse site, você pode enviar para quantas faculdades? Eu acho que até 20 você consegue enviar, tá bom? Então pode ficar despreocupada, porque o que realmente vai contar vai ser o GPA dele. Um GPA acima de 3,5 te garante em 95% das faculdades. Um GPA de 3,5. Eu só queria também dizer que você está falando do Common App, Do né? Common App. É. Se às vezes os nossos filhos não têm um GPA alto, e that's okay, e não significa que ele não vai para a escola. Inclusive, tem algumas private scholarship, porque quando chega a época, você tem as scholarships que a faculdade oferece e tem scholarships private, por exemplo, o DCU, ele tem um scholarship para crianças com alguma dificuldade intelectual, seja ela qual for. Então, existem outros scholarships que seu filho pode aplicar também. Então, não necessariamente, é lógico, 3,5 você vai ter mais chances de ter scholarship direto do estado, direto da faculdade, por méritos e tudo mais. Mas é importante também saber que algumas escolas, principalmente escolas estaduais, state schools, eles às vezes têm um número de vagas que é para crianças atípicas. Mais e mais você vê isso, né? Eu não estou cortando você, Gustavo, mas Uhum. é só para dizer que existe. Por exemplo, eu fui num tour na UMass de Lowell para minha filha, que ela queria fazer um tour lá. E eu fui duas vezes. Eu fui com uma, que a outra não quis ir. Aí depois a outra também quis ir, eu fui também. As duas vezes eu vi claramente um rapaz no Spectrum, ele tinha os movimentos estereotipados, mas ele estava lá na frente dando tour. Ele estava lá na frente, então, e ele falou que tinha um programa especial para eles. Então, de repente, não só o GPA, mas você vê se a escola tem algum programa especial, e na maioria delas tem, para crianças atípicas também. Isso funciona para o Community College também, Márcia? Esse Funciona para o GPA Community College, mas o Community College é melhor ainda que você não paga, né? não paga, mas eu estou querendo dizer, precisa desse GPA 3,5, como ele falou? Não. Não, né? O O 3,5 é para você. 3,5 é É para tipo você ir assim, para uma noventa e escola cinco por cento melhor. das faculdades aceitam, mas um GPA de 2,5, aí você já tem ali uma porcentagem onde 70% das faculdades aceitam. Ok. É. E eu acho também, só para dizer que com os filhos atípicos da gente, o GPA é importante, mas às vezes eles não conseguem chegar nunca no GPA 3,5. E that's ok, eles ainda podem ir. Sim, Eles ainda porque ele pode escrever o essay dele, e o essay dele pode, ou então as extras curriculares que ele fez, toda a história dele pode contar muito mais do que o GPA. E a faculdade vai ler ali, né, a história dele, porque o essay é a história. É tipo o, o, o porquê dele estar se inscrevendo para a faculdade. Pode ser alguma experiência que ele teve durante algum voluntariado, pode ser a experiência que ele teve durante um curso técnico, a experiência que ele teve durante uma viagem que vocês fizeram, ou então o essay ele vai.
o essay ele pode mudar ali todos os detalhes, né, em si, de tudo. Ok. Então é praticamente isso, pessoal. É, são essas, são os electives, são os GPAs, essas core classes que ele vai ter que fazer, são os créditos que ele precisa para graduar, tem os eventos, tem os esportes, e se baseia nisso. E depois tudo isso você vai colocar no Common App, e o Common App ele vai te dar o- todas as informações que você precisa para você ir preenchendo. Você pode escrever no chat como é que fala, escreve esse site aí, Aqui, ó, vou Gustavo, por escrever. favor? Você pode entrar lá agora e ele te dá a opção de você praticar. O guidance counselor do seu filho, ele cria uma conta para ele já. Se você falar com o guidance counselor, e quando está chegando mais ou menos na época de aprovar, eles têm vários. Aqui em Massachusetts, pelo menos, e eu estou dizendo nas duas escolas técnicas que eu conheço, o meu trabalho, o outro minhas filhas estudam. Eles dão workshops, tipo assim, cursinhos para as crianças começarem a aprender e tudo mais. E toda a submissão para toda a universidade é feita junto com o guidance counselor. Seu filho não faz sozinho, não. É feito junto com o guidance counselor. Ele determina o número de as escolas que ele quer aplicar e por quê. E aí é feito junto, o guidance counselor, ele revê o essay do seu filho, assim, como você disse, Alessandra, eles não vêm atrás da gente, mas se você for atrás deles, eles fazem o trabalho deles, só que você tem que ir atrás, porque eles realmente não vêm, eles têm 500 mil estudantes, se o filho da Alessandra não está atrás dela, ela vai atrás de quem vai atrás, mas a Alessandra, como eu conheço muito bem, ela vai atrás, e eles vão falar. E eles vão ajudar. E eu tenho uma pessoa que eu conheço com um GPA de 1,8, quer dizer, a menina estava quase e ela conseguiu scholarship por causa do GPA dela de 1,8, porque ela tinha uma dificuldade e neurodevelopmental e ela conseguiu um scholarship bem razoável por causa disso. E no Mass Bay, você pode aplicar no Mass Bay pelo Common App também. E o bom do Mass Bay, que eu acho, é que você pode fazer com que seu filho faça todos os prereqs, né? Que eles chamam que toda escola tem que fazer e você não precisa pagar. Na nossa região aqui, Gustavo, tem o Mass Bay, que é uma escola que é um community college muito decente na nossa região aqui. Tem outros em Worcester e tudo mais, mas o Mass Bay é bem decente e eles entendem a nossa população e a nossa comunidade que fala português também. Ok. Agora só o final aqui, as extracurriculares para autistas, são projetos intensos de interesse especial, coding, música, arte, atividades feitas sozinhos, mas de alto nível, voluntariado adaptado, progressos pessoais e importantes, um trabalho part-time em ambientes estruturados, certinho, tudo isso funciona. O essay são desafios reais que ele pode escrever, suporte, estratégias que aprendeu, como ele percebe o mundo, pontos fortes, autênticos, ligados ao seu jeito de pensar. Então, os essays
de um aluno autista com geralmente é bem profundo, né? Então é bem honesto, são bem únicos, e isso chama a atenção bastante das faculdades. E as faculdades, elas, como que elas conseguem ver a diferença de cada aplicação? Porque elas não sabem o diagnóstico, né, que o filho de vocês tem. Então, o School Profile, ele explica que a escola do aluno usa o IEP. Então, o Counselor Letter também explica o progresso, a adaptação, igual a Márcia falou. O Counselor consegue colocar ali que é assim que a escola adivinha. O Activity List mostra o padrão individual do aluno. E o Essay revela a voz, certo? Então, são essas partes aí. Por exemplo, quando você olhar lá no Common App, você vai ver o School Profile, o Counselor Letter, tá? O Activities List e o Essay. São esses quatro tópicos, assim, geralmente é assim que a escola consegue perceber o diagnóstico, né? Porque não tem outra forma, não aparece lá para eles. Então, é isso, pessoal. Na minha cabeça é bem simples. Bom, eu só queria também dizer, desculpa ficar colocando no meu dedo, mas Uhum. a Framingham State University, a Worcester State eu não sei, talvez a Priscila possa falar, mas eu sei que o Framingham State University e o Mass Bay, quando você aplica, essay é opcional, é só se você quiser, não precisa nem fazer o Ah, essay. ok. Eu só Beleza. estou falando assim porque aqui as mães todas são atípicas, né? E aí o que acontece, assim, às vezes a gente pode começar, o coração começa a apertar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, como é que eu faço? Então, eu tô aqui sentindo que algumas mães podem estar com o coração assim, igual uma folhinha de papel. Então, é a única coisa porque é real isso daí, eu tô vivendo. Eu tenho uma filha que tem o GPA acima de 3,5 e uma que tem o GPA de 2,4. Você entende? E aí o que eu tô dizendo é que assim, existem. É muito importante o GPA 3,5 te dá maior chances de scholarships, é verdade, te abre muitas mais portas, é verdade, mas se você não tiver, também dá, Também não. né? E nós mães, aqui, atípicas que estamos tão acostumados a lutar e escalar a parede, a gente vai continuar escalando as paredes e para conseguir que o filho com GPA de 2,5 também, 2,7 consiga entrar. A gente já está acostumado a escalar a parede, vai continuar escalando a vida inteira, né? Não tem jeito. A minha professora de inglês no high school, ela tinha um filho atípico assim, e ele passou numa faculdade, eu estava no meu sophomore year, que é o segundo ano, e ele era 2 anos mais velho do que a gente. Rapaz, essa professora fez uma festa na escola. Ela fez uma festa porque ele era bem. Eu não sei explicar muito bem como ele era, mas ele tinha muitos movimentos, né? Dava pra ver que ele tinha muitos movimentos assim. Só que ele era bastante focado na escola e ela também ajudava ele e sempre guiou ele muito bem. Ele passou em uma faculdade e foi uma festa enorme na escola. Ela fez pra gente, né, também. Ela ficou muito feliz nesse dia aí que ela descobriu. Então é muito possível, É pessoal. É muito possível possível e e você pode usar o Common App, mesmo com o GPA de menos de 3 é o mesmo Common App. A diferença grande, e uma coisa que você falou, Gustavo, é que assim, às vezes quando o aluno tem GPA de 3,5 eles oferecem scholarship, e aí às vezes não oferecem, pelo menos não as de estado, para
para a criança que está com o GPA mais baixo. Só que existem um monte de scholarships, né, que são bolsa de estudo particular, justamente para crianças com ADHD, para crianças que estão no espectro, para dislexia. Tem scholarships específicas para as crianças e as dificuldades que elas têm. Então, assim, é possível. Só não queria que ninguém ficasse falando, ai, meu Deus, acho que não vai ser para mim, não, porque é possível, sim. Tá. Muito obrigado, Márcia, por ter adicionado isso aí, porque às vezes eu falo um GPA muito alto e essa não é a realidade de muitos, né? O meu GPA também não era tão alto assim quando quando eu terminei o ensino médio e acabei fazendo um community college, porque eu comecei isso porque minha mãe não sabia como é que funcionava, minha mãe nunca falou comigo sobre college, minha mãe nunca conversou comigo sobre o high school, nunca foi nenhum jogo meu. Eu treinei 3 anos para conseguir entrar no time. Então, eu comecei a falar sobre esse assunto porque o pouquinho que você aprende já vale muito. O pouquinho que você sabe já tira um peso enorme, igual o Common App. Ali dentro, ali, você vai estar adicionando um pouquinho, no próximo ano você muda, e depois manda. Você vai mandar para as faculdades, pode mandar para 5 faculdades, é certeza, independente do GPA, independente do essay, independente, você vai receber uma resposta e vai ser uma resposta que com certeza vai agradar toda a família e vai deixar vocês muito felizes. Isso é certeza. Tá? Então, é um É que eu processo só bem justo. eu só tô. Eu só. Desculpe, entrei aqui na frente e falei um pouco também junto com você, porque aqui as mães que estão nesse grupo aqui são todas mães especiais e que muito provavelmente o filho não tem o GPA acima de 3,0, Sim. né? E Hum. aí, às vezes, eu só não. Eu sei porque eu trabalho na área, eu vivo com a minha família, isso, e é, é possível. É possível. Agora, é lógico, se você tem um filho atípico e um típico, o típico a gente puxa bastante para ele continuar com esse GPA, para ele ter, porque aí se você economiza com um, né, conseguindo scholarship, essas coisas com um GPA de 3,5, você pode gastar mais com outro que não tem, né, que é mais baixo, que é o que está acontecendo comigo agora. Boa. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta específica, pode fazer a pergunta, independente do que é. Eu vou responder aqui Pergunta, para gente. Se vocês vocês. não quiserem falar, vocês podem pôr no chat. Pode escrever aqui. Deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa a mais. No chat não tem nada agora, não. A não ser que tenha mandado só para você. Eu não acredito que ninguém tem pergunta, gente. Só eu que falo, que só eu e a Márcia que fala nesse grupo? Aí Ah. não, né, Márcia? Vou ficar como chato. Ô, Eu Keila, você também. não tem nenhuma pergunta? Cadê a Keila? Keila, você não tem nenhuma pergunta? I think Andrea has a question there. Andréia, go ahead, Andréia. Não, eu tô cheia de dúvidas que eu não sei nem como fazer as perguntas, de Faz tanto uma, faz uma. filho, como eu já falei, minha filha está na oitava série, então tudo para mim é super novo que eu não sei nem como perguntar. Mas se a Márcia está falando que o counselor da escola ajuda, né, na hora de aplicar, tal, então eu já fico mais, porque eu não sei nem por onde começar. Não, eles vão ser encaminhados. Igual os filhos os americanos, eles também não se intrometem muito assim, não. Porque tem que, a vida continua também, né? Fora da escola. Então, com toda certeza, eles vão te dar todo o passo a passo. Agora, você tem que entender levemente como qual é o caminho, né? Não precisa saber de tudo, que não tem como saber de tudo. São vários detalhes. Agora você só precisa saber agora, vai se adaptar,
ela vai fazer o inglês, vai fazer a matemática, ela vai poder escolher essas matérias, aí você vai olhar no boletim lá, ver como é que tá indo essas matérias. Então, é esse o acompanhamento que você vai fazer, porque ficar fora da escola ela não vai, né? Ela não vai ficar fora da escola. Agora é só você olhar ali, não se preocupar muito nesse primeiro ano e só realmente ver como que tá indo a adaptação da sua filha, né? É, e tentar acompanhar da melhor forma possível. Não, eu E tô também sempre grudada lembrando, desculpe, mas lembrando que as crianças que estão no IP normalmente não tem o extracurricular, normalmente não tem as electives. As electives acaba sendo o que eles chamam de study hall ou study strategies. Cada escola chama de um jeito, que é onde o seu filho vai e aí ele, que eles chamam de catch-up, né? Eles vão estudar naquilo que eles perderam, que às vezes, por exemplo, eles têm que terminar uma coisa em classe e não conseguiu, ele usa essas classes para isso, ele usa essas classes para se organizar, para ver se tem algum papel pendente. Então, normalmente, os nossos estudantes aqui, eles não têm as electives, as electives deles são o extra study, né, que cada escola chama de um jeito. Só lembrando Ah, isso ok. também. a minha filha ela tem a Section 504, porque ela Ah, o tem. dela é 504. Uhum. Então, a sua filha é bem mais high functioning. O 504 são só algumas acomodações só. É. Márcia, Oi. tava, tava tentando tirar do mudo aqui que você tava falando comigo. Eu tenho um monte de pergunta, mas não. Nossa, é muita informação. E para nós que somos mães de atípicos, assim, é bem complicado, porque a gente vive o agora, né? O futuro é uma coisa assim para a gente tão distante. Mas em relação como é que fala? O problema, esqueci como é que fala, o negócio intelectual. Isso impede alguma coisa de chegar a esse ponto, né, no high school, para poder aplicar para um college? Ele, vamos colocar assim, a criança pode ter um ressalto, ele, assim, ele pode ser capaz de entrar num college ou não? Ó, eu não sei se você quer responder, Gustavo. Eu tenho uma sugestão, mas eu não sei se o Gustavo quer responder primeiro. Pode responder, Márcia. Ó, o que eu sei é que conforme o seu filho vai chegando mais para o final, lá, sei lá, no junior year, a escola e você já vai ter uma ideia se para ele vai ser melhor, de repente, fazer um curso ou outro, ou então ele participar de um programa, porque ele pode ir na Mass Bay, por exemplo, e fazer o curso de First Responders, like vai ser aquela pessoa que vai responder, vai trabalhar junto na ambulância. E eles têm. Então, ele pode fazer um curso desse na MSB e não necessariamente sair com o curso de pre-nurse, que você vai sair como LPN, porque pode ser que seja muito. Por exemplo, esse rapaz que eu fui nos dois tours que eu fui na UMass de Lowell, quando ele estava se apresentando, ele falou que ele não faz 4 classes como a maioria dos alunos faz. Ele faz uma ou 2 classes por semestre. Então, vai ser mais longo para ele. Então, existe os programas e as escolas, todas as escolas têm o departamento de acomodações. Não tem a IP na faculdade. Mas tem o departamento de acomodações. Por exemplo, aqui no Frame State University, chama casa. Aí você vai, você leva seu IP, apesar de na faculdade não ter IP, e eles fazem algumas acomodações para você, sim. Então é possível, sim. Não sei se você tem mais alguma coisa para é, assim, para acrescentar, Gustavo, mas é possível, eu sei porque Isso eu, mesmo. eu trabalho com isso. Foi uma É, resposta em bem completa. relação, com meu filho agora, ele está na escola terapêutica. Devido a ele estar na escola terapêutica, eles já treinam ele para algum serviço
né, na comunidade. Mas não quer dizer que eu não sei, essa eu estou meio confusa. Será que ele vai conseguir? O que que vai, como é que fala? O que que vai colocar ele no ponto para falar assim, não, ele tem capacidade de se inscrever na faculdade? O- Como a escola vai saber? É complicado. Eu não sei como mãe, imagina a escola. Você quer responder, Gustavo? Pode responder. A sua resposta da última foi bem completa. Eu O que eu acho, Keila, né, no caso, principalmente do seu filho, que eu tenho o prazer de conhecer, é, eu acho que você tem que, exatamente o que você fez agora, você tem que viver o hoje e quando chegar, quando ele estiver no Junior Year, não é só você fazer a pergunta para você mesmo, é você fazer a pergunta para o time. Perguntar para o time dele na escola. Olha, você acha porque faculdade não é para todo mundo, até quando a criança é típica. Uhum, Imagine sendo atípica. Então verdade. você perguntar e eles podem dizer para você, falar, olha, eu acho que vai ser muito, talvez ele tenha que façam, sei lá, o curso de paramédico na ambulância ou ele faça algum curso, sei lá, profissionalizante de landscaping, alguma coisa que ele não precise ir lá ficar horas estudando e tudo mais, mas são empregos dignos que pagam bem e tudo mais. Então, quando chegar mais próximo, talvez você deva perguntar para o time da escola, porque eles vão entender, não só você, mas para o time também. É só uma Acredito eu. pergunta, obrigada, mas só uma pergunta para o Gustavo. Quando vai fazer essas inscrições, né, para a faculdade, existe alguma parte que pergunte sobre diagnóstico? Como faz a escola? Que esse é assunto para a gente agora, que é criança ainda, mas assim, como que a gente vai chegar nesse ponto e eles vão saber que a criança tem um diagnóstico? Existe esse tópico na hora que você vai fazer as inscrições? Eu não sei se fala inscrição para a faculdade. Eles podem, eles podem descobrir pela forma que ele escreve o essay, né? Ele, na hora de escrever o essay ali, ele pode ter alguma história relacionada sobre algo que ele aprendeu, sendo dessa forma e os desafios da vida dele. A escola que está lendo ali o essay, eles podem gostar da história e é assim que eles descobrem. Tá bom, muito obrigada, Gustavo. A Fernanda está com a mão levantada, Fernanda. E isso é só se você quiser colocar também, tá? Sobre o diagnóstico dele. Isso se você quiser mencionar. Se não quiser mencionar, você pode fazer uma aplicação normal, mas eles acabam descobrindo pela aplicação, lendo a aplicação. E quando o seu filho for aceito na escola, aí você já, uma vez que ele é aceito, você já pode encontrar com existe o departamento de acomodações, que em cada lugar, cada faculdade chama, tem um nome diferente, mas todas têm. E aí é onde você leva, você manda cópia do seu IP, e aí eles vão falar que tipo de acomodações que eles podem fazer. É muito mais leve não é igual na high school. É muito mais leve, mas existe. É assim, a gente que é mãe, a gente sabe assim até onde o filho da gente consegue. Com a gente agarrado nele, eles vão onde a gente quer. Mas assim, pode ser frustrante para uma criança que tem, né? Igual eu falo assim, igual o meu filho. Se ele entender o que que é fazer um college, ver a necessidade para a vida profissional dele, e acontecer de um college não aceitar ele por causa de um diagnóstico, mesmo assim, a gente sabe que ele pode não pode ser tão capaz, um college pode negar a entrada de uma criança que tem uma desabilidade? Eu acho que não. Mas é questão que, Não por existe exemplo, esse negócio de separar.
Tipo assim, Não. porque aqui na escola onde a minha filha tá, esse ano eu descobri uma coisa assim que tem dois times, o Yellow e o Orange. Quem tá no time Orange que tem as maiores notas. E o Yellow é para criança que precisa de alguma assistência na matemática, na leitura, na escrita, e inclui minha filha que tem, né, precisa, né, tem o IP também. Então, isso deixa a criança assim, sabendo que ela não é tão boa porque ela não está no time da outra cor. Sabe por que que ela está ali. Então, eu achei muito estranho a escola classificar os bons dos que precisam de ajuda com a intenção de nós temos dois tipos de profissional para trabalhar com essas crianças diferentes. O que é mais forte pega professor melhor e o mais fraco pega professor menor. É assim, não é menor, que vai dar conta, Então, né? professor não, o mais, eu diria que não é professor que não é tão bom, é um professor especializado em educação especial. Isso, mas assim, ver que é como se fosse um professor que fosse dar mais reforço para aquele aluno, né? Vai precisar de estar mais, e a outra só vai tocando matéria para frente, porque as crianças são capazes de pegar. A, a impressão que eu tenho é essa, né, É, na separação. na faculdade eles vão avaliar se o seu filho ele aproveitou ao máximo o que estava disponível para ele. É isso que eles vão avaliar. Se vocês conseguiram aproveitar ao máximo tudo que estava disponível para ele e, e assim que você deve pensar como você vai fazer a sua aplicação, tá? É isso que Obrigada. eles vão avaliar. Então, aproveita, independente. Ah, ele tá no yellow, tá no white, não importa. Ele tá tentando o seu melhor. Ele tá dando o máximo que ele pode. E também nós sermos, a Bia quer falar, mas assim, nós sermos conscientes, né? A gente não vai falar para o filho da gente aplicar na BU. É ok ir para o Framingham State, é ok ir para o Mass Bay. Você entende? O filho de uma pessoa que trabalhava comigo, a menina, foi para o Framingham State porque eles não tinham dinheiro para fazer uma escola, história longa, curta. Ela se formou médica recentemente, a menina. E ela foi para o Framingham State. Mas o Framingham State é menor, então seu filho vai provavelmente ficar menos perdido. Tem uma série de coisas. Quando chegar a hora, você também vai fazer essa pesquisa junto com ele. Mas a Bia quer falar. Fala, Bia. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom. É, Obrigado, Gustavo, pelas informações. Sei que você deve estar também pegando um monte de informação que talvez não seja tão nova para você, mas que é um mundo que está caminhando ao lado, né, do que você já conhece como college, né? Eu tenho dois meninos no espectro autista também. O Vitor fez 16 anos e o Luke tem 13 anos. Então, o Vitor está no high school e Uhum. o Luke está no middle school. É, O Vitor, ele tá fora do distrito, né? Ele está numa escola que é uma escola privada, mas é o distrito que paga. Porém, eles têm nos dado algumas informações a respeito das possibilidades de college ou não, e a gente está indo para o lado vocacional. Então, assim, o que ele poderia ou não fazer no futuro como profissão, indo para o college ou não. No caso do Vitor, que é o que está no high school, que tem 16, ele precisa de muito mais suporte. O autismo dele necessita de muito mais suporte, ao ponto de que ele não é 100% verbal. Ele usa o device, né, o iPad, para se comunicar. Ele já se comunica muito melhor. Ele é parcialmente verbal, mas não é 100%. Então, a gente tem assim uma consciência de que seria muito complicado para ele, pelo menos até o momento, de ter a certeza de que ele iria para o college, né? Ah, por outro lado, a gente tem tido um suporte bem legal da escola. Ele começou no high school esse ano, mas
a escola tem dado, mostrado para a gente as possibilidades e as coisas que ele poderia ah, ter como vocação. Então, nessa escola, ele tem algumas coisas que ele tem como atividade, por exemplo, que é de responsabilidade dele, e aí ele faz inventários de coisas muito bem. Então, isso é uma coisa que veio para o IP dele desse ano, que é esse Essa responsabilidade. essa responsabilidade. E aí eles disseram para a gente assim, que uma pessoa pode fazer com o inventário? Ele pode ter um trabalho part-time, por exemplo, num supermercado. Ou ele pode ter um trabalho numa biblioteca, porque ele consegue muito bem organizar as coisas e tal. Então, a princípio, parece uma coisa muito simples para um adolescente que já está no high school. Mas para a gente que tem uma realidade né, de ser pais atípicos, é um avanço muito grande. Então, acho que a gente, é meio que o que a Keila está dizendo, a gente tem realidades muito parecidas, a Keila, o filho dela tem quase a mesma idade do meu, então eu acho legal mesmo a gente salientar que existem possibilidades e que você mesmo sabe que nem o college aqui é para todo mundo, mesmo para quem é típico, né? Eu me formei, mas me formei no Brasil, eu vim para cá, já era formada, mas para que a gente não perca essa visão também de que é a única possibilidade. Mas eu achei muito legal algumas coisas que você disse, porque o meu outro filho, apesar de estar no espectro, ele é um pouco mais high functional, então ele talvez tenha mais possibilidades de de ir para o college, né? A gente não sabe ainda, mas existe essa possibilidade. Então eu acho legal, eu gostei do bate-papo e adoro a experiência da Márcia porque ela não só é uma mãe super experiente, como trabalha com isso também, mas ela já tem vivido. Então, eu acho que essas coisas acrescentam muito para a gente, sem fazer com que a gente perca a perspectiva, né? E de um futuro aí para os nossos filhos. Mas, obrigada. É possível, gente, mas a gente vai viver escalando as paredes. A Vivo gente está cansado. acostumada, né, Márcia? A gente Vivo escala, escalando parede. a gente escala a parede com sabonete na mão, mas a gente está Pois é. acostumada. Exatamente, não tem jeito, não tem jeito, mas não desiste que tem que dar. É isso mesmo que você falou, Bia. Os nossos filhos são diferentes, né? Cada um do jeito deles, mas sempre existe e a gente tem e aqui todas vocês, a gente sabe a nossa realidade, né? A gente conhece os nossos filhos, contanto que vocês e pode ser que seus filhos vão para BU ou para Harvard, vai saber, né? Mas saber que também existe o Framingham State, que existe o Mass Bay, que existe o Worcester State College, que são colégios que são menores, então existem mais, eles podem dar suporte para os nossos filhos melhor, né? Agora a Fernanda está com a mão levantada de novo. Fernanda, você quer falar? Porque eu tinha chamado, mas parece que você caiu. Oi, Márcia, tá boa? Porque acabou que eu não consegui falar aquela hora. Desculpa. Desculpa. Mas aqui, a pergunta é a seguinte, é que, na verdade, o meu já tá no júnior, né? Só que ele escolheu fazer o vocacional, que é a SABET, né? Ele já foi direto lá na elétrica, né? E já tá no júnior na elétrica. Então, agora, essa fase, eu já até recebi, eu vou ter uma reunião do IP dele para frente, agora esse mês que vem, e eles já passam muitas informações para a gente sobre a possibilidade de se ele quer fazer a faculdade. Então, eu queria só mesmo deixar que existe também a possibilidade, mesmo ele escolhendo um curso profissional, ele também fazer a faculdade depois disso, porque aí ele já fez os testes lá no vocacional, eles testam ele para trabalho, tira eles para fazer, e foi até incrível, porque a gente pensou que ele não ia ter um desenvolvimento muito bom, né, na questão de pontuação, e ele se superou. Então, eu não tenho, assim, experiência nenhuma sobre a questão de faculdade, porque era uma coisa que na minha cabeça ele ia fazer só o curso profissional e já estava ok para ele. Mas eles vieram com essa possibilidade de faculdade.
E aí o processo dele, nessa parte também entra, eu queria saber isso. Aqui entra normal, ele continua, ele vai fazer aplicação para college, ele vai olhar essa pontuação é, como é que é o nome aí que ele falou, né? De GPA. 3,5. Isso. Ele até tá com uma pontuação boa já nisso, mas é o processo normal também, do mesmo jeito, de uma escola vocacional para high school normal. É o mesmo. Então ele continua ele vai aplicar do mesmo jeito, ele vai escolher, vai conversar com a cônsul, vai escolher e aí ele pode aplicar do mesmo jeito. Sim, o Common App é o mesmo para regular high school e vocational high school, é o mesmo. Ok. Essa era a minha dúvida, porque como a gente não tinha isso na cabeça, eu pensei que ele só poderia fazer o college se ele entrasse numa high school, né, normal, da escola, do distrito. Mas Não, ele fazendo, ele pode também aplicar e é a mesma forma. mesma coisa. Ah, então que ótimo, bom saber. Obrigada. De nada. Márcia, não sei se você pode responder. Por exemplo, eu não sei também, porque quando a gente assistiu aquele filme Atypical, o menino era um autista de high functional. Ele tinha todas as estereotipias. E no filme mostrava que tinha uma psicóloga que ajudava ele dentro da faculdade. Então, E a minha tem, pergunta. tem, Existe as possibilidades do seu filho entrar lá e ter alguém orientar ele, se ele tem condições e, como o Gustavo falou, está atingindo as metas, ou sei lá, ele escolheu para ser vocacional música. Eu acredito que em qualquer lugar que nossos filhos estiverem, vai ter alguém para te orientar, para falar: olha, tá dando certo, não tá dando certo, vamos mudar, segue em frente. Porque eu tô falando do filme porque foi uma coisa que o filme deixou bem claro lá, muitas coisas assim. Eu tô falando de filme, por mais eu tô perguntando, né? Vocês que já estão dentro da parte de college, se vocês viram isso, se realmente é assim ou só coisa de filme mesmo. Eu não sou experta, eu tô te falando baseado na minha experiência, né? Eu trabalho, você sabe, eu sou assistente social de escola, mas eu tô falando baseado na minha experiência. E baseado na minha experiência, existe toda escola tem o seu centro de acomodações, como eu disse, cada um chama o nome, tem um nome diferente. Eles não vão ficar pegando na sua mão, olha, o seu filho vai estar mais solto, sim, mas, por exemplo, você pode ter um mentor. Aí o mentor você encontra toda sexta-feira com o mentor e o mentor vai te ajudar a organizar o seu schedule. E o mentor é um aluno que não tem a dificuldade de executive functioning que de repente a minha filha tem, e aí eles vão ajudar nisso. E aí a minha filha pegou só isso, mas existem muitos outros. Serviços lá dentro. Ele pode ir lá dentro fazer a lição dele, dentro desse. Vou falar do Framingham State University. Chama Casa o lugar. Aí você vai lá e você pode fazer as suas lições lá dentro, você pode. Eles te ajudam a comunicar com os professores se você precisar que sei lá, os seus assignments sejam modificados. Existem. Não é igual um IP, mas existe. Não, obrigada, perfeito, porque eu também tô entrando agora, né? O Bernardo tá no Junior Year. Então, já tô ficando com cabelo branco já. Já está na hora de ver. Mas o que eu tô falando, tipo assim, aqui o Gustavo, ele tem uma experiência grande, tudo falou bastante de crianças típicas, né? O pouco que ele viu, que ele conviveu com os alunos, os colegas de classe dele que tem que tinha, né, tá no espectro, e o que eu sei é que é a minha experiência, né, e algumas do meu trabalho alguns alunos que eu acompanho até o final, e muitos deles vão para o college, muitos deles vão. Então, é, eu só senti na obrigação de falar é que dá para ir para o college se o seu GPA não for alto, dá para ir, é só isso, dá para ir.
Ah, perfeito, porque eu vivo um dia de cada vez. Hoje é o Bernardo. O Heitor tá com 10 anos ainda, então tem chão ainda. Mas pode ser Uhum. como você falou, dá o exemplo né, das suas filhas. Eles são diferentes, cada um vai seguir o seu caminho. E eu acho que o ponto para as nossas crianças é checar isso mesmo. O que que ele tem de forte, né? Gosta de música, gosta do quê? Quer ser cozinheiro, gosta de pintar, vou para artes, para as crianças, porque eu tenho um filho com síndrome de Down e outro com high function autismo. Então, assim, eles são totalmente diferentes um do outro. Então, eu vou buscar aquilo junto, né, com o que eles vão me passando, o caminho de cada um deles. E eu acho que o que eles escolheram é isso aí. Vamos apoiar, seguir em frente e sim, eu acho que toda criança tem possibilidade, sim, se, como você falou, né? Se ficar em cima, aparecer na escola, porque hoje o Heitor com 10, se eu não vou atrás, a escola não vem. Então sou eu que fico em cima. E não estou nem falando de faculdade, estou falando do básico. Hoje a coisa tá assim: se você não for atrás, você fica, né? Vai ficar boiando. Aí não adianta chegar lá no Me Disco chorar, porque já é tarde, né? Daí tem que correr atrás do que dá, né? Exatamente, Mas isso aí é uma boa exatamente. visão, Jaque, mesmo. É, Porque você pode usar o high school para você descobrir isso e, e ao descobrir qual é o ponto forte do seu filho, é isso que você vai colocar no, na aplicação. exatamente, exatamente. Exatamente isso. Você acertou em cheio aí o que você falou. É. A É porque Alessandra está com a mãozinha é isso que a levantada. gente faz, qualquer aluno. É. Isso Não, é eu você. quero, eu quero, quero fazer pergunta, não, eu quero só agradecer o Gustavo. Eu acho que para muitos aqui talvez foi muitos códigos, muitas informações complicadas de entender, mas vão entender lá na frente, né? Mas o mais importante é que ele quis dizer o caminho para a gente chegar até lá e que sim é capaz das nossas crianças se registrarem para entrar na faculdade ou community college, que seja. Eu acho que foi fundamental o que ele falou, porque nós pais de filhos assim com necessidades especiais, a gente pensa que acabou ali high school, acabou, ou vai só fazer um vocacional e acabou, não tem mais futuro para eles, né? E pode sim tentar. Tem muitos com high functional aqui, tem muitas crianças que têm condições de ter uma profissão lá na frente. Apesar do Gustavo ter muita experiência para as crianças típicas, ele trouxe a informação que é geral para todos nós que vamos entrar com filhos na escola. A gente tem que saber que este é o caminho, não tem outro. O pai tem que sim ficar ligado nas notas, ficar ligado nos semestres, que é muito importante que ele falou. Até E mesmo saber o que é GPA, saber essas letras todas que ele saber o que é falou. o grade, onde que olha os grades, saber quem é o counselor do seu filho, para procurar ele, para várias questões, né? Nem só questão de matéria, não, de classes, não, né? Até outras coisas também a gente procura o counselor. Então, acho que ele deu um mapa, eu acho que é muito importante tudo que ele falou, eu te agradeço. Gostaria que você deixasse no chat aí o seu Instagram, para Nós, quem nós quiser. colocamos no e-mail também, É gente. Não sei verdade, se vocês é viram. verdade. Alguém aqui no chat perguntou mais cedo o Instagram dele. Aí, Coloca aí, por Vou favor, colocar aqui, Gustavo. deixa eu ver. e Mas eu sei nós que a gente já está. dividimos também. Sim, só isso que eu queria agradecer, que eu sei que a gente já está terminando. A Pen já está até ali com. Tá com a mãozinha levantada. Já está. Pen, I was just going to say, I think this might be a good place to bring it to an end. I know that Gustavo has to get up in the morning and go teach his class, so we can let him go. But thank you so much Thank you so much, for. Pam. Thank you, Alessandra and Marcia. Thank you for adding in um, a lot of information. You helped a lot. And everybody, thank you so much. Se vocês têm alguma pergunta extra, pode mandar lá no Instagram que eu respondo todo mundo, tá bom? gente, manda mesmo, é importante. Lembra o que a Alessandra Obrigada. sempre fala: tecnologia, quer dizer, não, informação é força
E aí, se você, coisa que vocês não pensaram hoje, que vocês pensam depois, manda pro Gustavo. Ele colocou aqui o link dele, né, do Instagram, o nome dele no Instagram, mas nós colocamos o link no e-mail que nós mandamos para vocês. Vocês podem entrar, segue o Gustavo e quem sabe mais para frente o Gustavo volta para dar mais informação para gente e tudo mais. Mas eu achei bem o que a Alessandra falou, bem legal. Você poder ensinar. Tinha pessoas que não sabiam que era GPA, tinha pessoas que não sabiam que existia o Common App, tinha pessoas que não sabiam que podia aplicar e é uma aplicação Bom, única para várias do mais. São, para são todo mundo, informações é muito igual. importantes. Obrigada. Da mesma forma que uma pessoa, uma pessoa com filho não autípico vai procurar qual é o ponto forte dele, é isso que vocês vão fazer, tá? Yeah. Uhum. Gente, boa noite Boa e